Então é isso aí, o Fúvio manja tudo de quadrinhos. Qual que é, assim, deixa eu te perguntar aqui, Sim, honestamente, claro. o que vocês fazem lá na Gibiteca, né? Eu sei que tem bastante exposição, né? Tem bastante Aham. cursos de quadrinhos, você comentou aí que a galera sai de lá, né? Os maiores profissionais de quadrinhos saem de lá, assim. Então, qual que é a dinâmica, assim, a rotina da Gibiteca lá? Ah, não, pode deixar. Eu posso dar uma compartilhada aqui? Porque daí eu Vai lá, vou. Eu tenho manda ver. umas imagens legais aqui em relação à Gibiteca que eu acho que é legal de. Beleza. Então tá, gente, ó. Aqui só voltando à minha apresentação, ó, que eu faço uma apresentação, aqui tem a capa dos meus quadrinhos lá, que eu falei que hoje em dia são 45, né? Tem uma Mas, produção enorme. É claro que não é tudo só meu, né? Que nem eu falei assim, uma parte é só meu e uma parte são coletâneas que eu já participei e alguns não são quadrinhos, mas digamos que 95% são quadrinhos. mas, E aqui a gente tem um pouco da Gibiteca, né? A Gibiteca, ela surgiu lá em 82. Na verdade, assim, atualmente ela funciona ali no Solar do Barão, mas ela surgiu na Rua 15, na Galeria Schaffer, ali tem uma fotinho preto e branca ali de como que ela era no começo. Hoje em dia ela está naquele prédio grandão vermelho ali, que é a Casa da Baronesa, né? Que é a Casa da Baronesa do Céu Azul. Tem o Solar do Barão, vocês conhecem ali o Solar do Barão, que são 3 prédios, né? Tem a casa que era do Barão mesmo, e do lado tem uma casa menor que é a Casa Baronesa. É uma casa menor, mas a gente ocupa, na verdade, 800 metros quadrados, assim, sabe? O espaço da é, Gibiteca. é menor pro Barão, né? Né? E aqui tem meio que as demandas da Gibiteca, né? O que a gente faz ali, assim, né? Porque a gente fala, às vezes, de Gibiteca, pensa que é só uma biblioteca de quadrinhos, né? Mas, na verdade, tem várias coisas além de quadrinhos. Sabe que, na verdade, o que menos as pessoas vão fazendo na Gibiteca é ler quadrinho. É sério, assim, não. Assim, muita gente vai ler quadrinho, assim, né? E Muita assim, gente mesmo. eu comentei do seu acervo, mas o acervo da Gibiteca para qualquer colecionador assim é um bagulho de encher o olho, né, cara? Porque é Sim, tem muita tudo coisa, lá, cara. tem tudo lá, assim, né? Atualmente tem 35 mil quadrinhos, né? 35 mil publicações. A gente divide, assim, cada sala com um tema, então tem uma sala só com gibis de heróis, uma sala só com graphic novels, que são os quadrinhos mais próximos, né, de livros de literatura. Os quadrinhos só, uma sala de mangá, uma sala, né, de cartoon, uma sala só de nacionais e uma estante só de curitibanos. E daí, como eu falei, assim, né, além do acervo que a gente deixa lá disponível para leitura, a gente faz eventos, né? Para você ter uma ideia, no ano rolam 70 eventos, sabe? Nossa. Eventos entre palestras, lançamentos de quadrinhos, debates, eventos RPG, e a gente tem tanto os eventos que acontecem na Gibiteca, né, como os eventos parceiros, né? Porque a Gibiteca, assim, a gente até faz todo ano, até fazia, né? Quando eu digo fazia, agora a gente está retomando, tá? Mas até 2019, uma reunião com os principais produtores de eventos dessa área geek, nerd, sabe? E daí a gente faz como se fosse um calendário do ano inteiro, né? Entre esses produtores tem assim a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi, o Geek City, a Zumbi Walk, sabe? Então tem uns produtores que fazem uns mega eventos, assim como eu falei, por exemplo, a Bienal de Quadrinho, a Zumbi Walk são eventos que vão 30 mil pessoas, né? É, E são todos são, muito como eu grandes, falei, né? eventos parceiros da Gibiteca, assim, sabe? Por exemplo, assim, a parte. Um exemplo assim, é a Zumbi Walk, né? A Zumbi Walk acontece, tem uma produtora, que é a Flávia, mas toda a parte de estrutura é através da Gibiteca que é montado. Até é legal, né, o pessoal entender, assim. Então, por exemplo, assim, todos esses produtores desses eventos, eles chegam na Gibiteca, falam, ó, eu quero fazer um evento. Então, se é um evento que cabe na Gibiteca, a gente faz lá. Se é um evento que é marca Gibiteca, a gente vai pela Fundação Cultural, pela Prefeitura, e acha um outro lugar para acontecer, que é o caso da Zumbioc, que daí acontece na Boca Maldita, mas através da Gibiteca, que, por exemplo, sim, é montado o palco, consegue os carros de som e tudo mais, né? E a Pô, que mesma coisa. bacana. Entendeu? Então é como se a Gibiteca intercedesse com a prefeitura para que acontecer, para conseguir essa estrutura técnica, para que o evento Pô, um aconteça. baita fomento aí, né? Não só para os quadrinhos, mas para a cultura mesmo de Curitiba, né? Pô, esses eventos que Sim. você citou aí são uns eventos muito massa, muito grandes, né, cara? Não, e como eu falei, no total são 70 eventos. Desses 70, 35 acontecem fora da Gibiteca e 35 acontecem na Gibiteca, no espaço Gibiteca. Mas, Daí a gente tem 2 salas de exposição, né? Só que assim, a gente tem 2, só que atualmente a gente tá com a Traços Curitibanos, que ela tá ocupando todo o Solar do Barão, porque são 10 exposições diferentes, sabe?
Então, agora, nesse momento, todas as salas de exposição Sala Barão estão ocupadas pela Gibiteca e pela Traços Curitibanos. Que daí a ideia das exposições é principalmente expor a produção local curitibana, sabe? Tanto a exposição do que está acontecendo hoje em dia, como a produção histórica, assim, sabe? Daí a gente também tem cursos e oficinas, atualmente tem 12, né? 12 cursos e oficinas. Como eu falei, quase todo mundo que produz quadrinho hoje em dia em Curitiba saiu ali das oficinas, dos cursos, foi aluno dali. Eu fui, nos anos 90, quando eu estava no ensino médio, eu fui aluno ali da Gibiteca. Eu, na verdade, tenho toda uma história com a Gibiteca é antiga. Eu, assim, desde 2015 que eu sou coordenador. Mas, por exemplo, nos anos 90, lá, final dos anos 90, que eu estava no ensino médio, eu fiz curso. Daí, em 2000 e pouco, 2001, eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz estágio na Gibiteca, depois eu fiquei 12 anos dando curso lá, e daí quando teve concurso da prefeitura eu fiz, porque os funcionários da Gibiteca são funcionários concursados pela prefeitura, né? Sim, sim. Daí a gente também tem massa, não, eu falei, minha história se confunde ali com a da Gibiteca. Que massa. Daí a gente tem a ação educativa, né, que atende escolas diariamente, assim, a gente recebe escolas, e o edital é legal, porque o edital, assim, todo ano a Gibiteca abre um edital e a gente dá uma verba para 15 projetos fazerem seus quadrinhos. Então, por exemplo, abre o edital, daí todo mundo escreve projetos, daí uma banca escolhe 15 projetos e é dado um dinheiro para esses 15 projetos publicarem suas revistas, assim, sabe? Então, isso dá um super fomento. Né? Super fomento. Aqui tem algumas cenas ali da Gibiteca, evento RPG, das salas de exposição, as salas de curso, atendimento de escola, né? Então, a Gibiteca... eu tô vendo ali, tá escrito 35 anos, né? Tipo, não, na frente são 40. Aquela foto tá meio desatualizada, assim. Ela tá fazendo 40. É uma história longa, hein, aí. Não, com certeza. E daí, esse é o círculo que eu falei lá das demandas, né, dos eventos, que meio que uma coisa leva a outra, assim, dessas questões, assim. Aqui tem algumas importantes, né, que já foram na Gibiteca, como, por exemplo, o Glauco, o Angeli, a Laerte, né, os irmãos, o Gabriel Ba e o Fábio Moon, que eles são autores da Umbrella Academy, não sei se sabe que virou seriado Netflix. Sim. Os autores, sim, os autores do Tex, né, o Tex lá, o cowboy lá, o David Lloyd, que é autor do V de Vingança. O David Lloyd, na verdade, ele já virou amigo nosso, assim, sabe? Ele é inglês, né? Ele já foi 5 vezes. Ele já veio 5 vezes aqui para Curitiba e todas as vezes ele vai na Gibiteca. O David Lloyd já veio até na minha casa, para você ter uma ideia. Pô! Que massa! Você tem história para contar, hein? A gente tem foto ali do Neil Gaiman, que é o autor do Sandman, que para mim é o maior autor de... Então, né, toda essa galera aí já... O Will Eisner, né, o Will Eisner acho que é o maior quadrinista de todos os tempos, assim, sabe? Tanto que o Oscar Mundial dos Quadrinhos é o prêmio Eisner, né? Também tem uma foto aí do todo... Ou seja, só gente foda, né, na Gibiteca, velho. E aqui os eventos que eu comentei com você, né? Que são os eventos parceiros da Gibiteca, né? Então, são um monte de evento. E a gente tava falando de quadrinho, né? Então, aqui eu coloquei um pouco da cronologia nacional. Até isso aqui é interessante, assim, até para você saber, assim, né? Como eu falei, saindo um pouco aqui do âmbito de Curitiba, mas no nacional, né? Que o primeiro quadrinho mundial, né? De 1967, As Aventuras de Nhoquim, que esse é o primeiro quadrinho brasileiro, assim, sabe? E, na verdade, tem até uma coisa, assim, interessante, que, sabe, tipo a invenção do avião? Que tem-se como não sendo brasileira, mas na verdade no Brasil foi criado antes do resto do mundo. Ou, em relação ao quadrinho é a mesma coisa, né? O quadrinho tem-se que foi lá no final do século que foi criado, mas na verdade em 1967, muito antes já tinha quadrinho aqui em Curitiba, sabe? Já aqui em Curitiba não, desculpa, no Brasil. A primeira revista em quadrinho é aquela ali Tico Tico. E outra coisa interessante, não sei se você sabe de onde vem a palavra gibi. Não. Gibi. Por que a gente chama gibi de gibi? É o gibizinho, né? O famoso gibizinho. Gibi, Gibiteca. Mas gibi era o nome da primeira revista em quadrinho brasileira, de 1920. É igual, sabe, Xerox, que o nome da marca virou o nome da coisa. Então, gibi também. Tá vendo ali aquele terceiro bloquinho que tem 2 meninos e um menino abaixadinho, um menino negro, assim? Aquele menino negro é o gibi. O Gibi era esse personagem. E ele sempre estava na capa da revista Gibi, né? Que essa revista que surgiu em 1920, e ele era o Gibi. O Gibi era o nome dos personagens. Ele não era um personagem que tinha história, nem nada disso, assim, sabe? Ele só aparecia na capa, normalmente, mas ele sempre estava na capa e ele era o Gibi. Na verdade, Gibi é esse menino negro, né? Então, o quadrinho nacional chama Gibi por causa dele.
Isso, por causa desse menino que também a revista, o nome da revista era Gibi, é igual a revista da Mônica, né? Era a revista e acabou que Gibi, acabou que quadrinho virou Gibi no Brasil. Né? Daí a gente tem ali outros quadrinhos que foram importantes na história do quadrinho nacional também, como o Amigo da Onça, ali de 43. Amigo da Onça, e depois virou até um adjetivo, né? Que Amigo da Onça é tipo, é um cara meio sacana, assim, né? A Mônica, né? O Bidu, que foi o primeiro ali em 59, o Pererê, depois dos anos 80 ali os Piratas do Tietê, e assim por diante, né? E a gente tem, como eu falei aqui, ó, específico da produção local de quadrinhos, a produção curitibana, ó, desde 1888 a gente tem produção aqui em Curitiba. Caraca. Né? Em 1977, até, eu não sei se você sabe o Poti Lazarotto? Poti Lazarotto é o maior. Então, o Poti Lazarotto começou a carreira dele em 38 fazendo quadrinhos. Ele começou com quadrinho depois que ele virou um artista plástico e tal. Mas em 77... a maior editora de quadrinho do Brasil, que era a Grafipar na época, foi instalada em Curitiba, sabe? Então, muitos quadrinistas vieram morar em Curitiba para poder trabalhar nessa editora. Então, por isso que Curitiba tem essa cultura tão forte de quadrinhos, sabe? Porque, como eu falei, em 77 a maior editora foi instalada aqui. Então, vários quadrinistas vieram morar para cá. E a gente tem uma produção enorme, até tá meio desatualizada ali, sabe? Essa minha listinha. Mas a gente tem atualmente, em média, assim, uns 45 títulos que são lançados na cidade, sabe? Nossa, é muito. Então é bastante coisa. Eu vou até parar aqui de compartilhar. Bacana. Isso, assim, para não ficar só né? Mas então ali deu para ver que a gente tem essa produção gigantesca de quadrinhos, né? Que daí tem esses, pelo menos, quando eu digo 45, não são 45 revistas, são 45 títulos, né? Tem uma revista como, por exemplo, a Calafrio, que eles lançam no mínimo 9 exemplares, 9 números, né, por ano. A Calafrio é uma revista que tem lá desde o final dos anos 70, não sei se eu vou falar a revista Calafrio, tem a revista Mestres do Terror, que é daqui de Curitiba. São nomes bem fortes dos quadrinhos, né? Essas edições. Então, como eu falei, né? A gente, na verdade, só não produz mais quadrinhos do que São Paulo e Rio de Janeiro. Não, do que São Paulo, desculpa, Rio de Janeiro a gente produz mais. Então e São Paulo também é meio desleal, né? Os caras têm não, é bem cultura, isso. Né? Mas assim,